Salmo 133 é um salmo bem curto. Tem alguns símbolos para a gente dar uma olhada. Eu vou interpretar os símbolos desse salmo para vocês. E logo depois faço uma aplicação e nós podemos terminar. Tá bom? Lembrando o seguinte. É importante nós compreendermos que o texto foi escrito em determinada época. Ele foi escrito em determinada fase. Por isso é importante que a gente entenda aquilo que o autor quis escrever lá naquele contexto. Qual é a mensagem que ele quis passar lá naquele contexto? E de lá, nós tiramos princípios que são eternos. Princípios que são para sempre. Essa é a mágica da interpretação bíblica. Não existe a invenção ou forçação de barra. Os textos foram escritos em determinadas datas. Os textos foram escritos para destinatários e que viviam determinadas ocasiões. Por isso esses textos foram escritos. Então, como é que nós fazemos? Nós vamos até aquela data, estudamos aquele contexto, vemos quem são os destinatários, o que estava acontecendo, e a partir disso, nós conseguimos aplicações que são universais, que são eternas. Por que eu estou fazendo isso e falando isso? Alguns de vocês falam assim, pastor, a Bíblia às vezes é muito difícil de ser entendida. Não é. É porque eu não posso inventar significado, senão eu crio contos da carochinha. Eu não posso forçar a barra e dizer o que o texto não diz. E eu também não posso dizer que isso ficou lá para trás. Porque princípios são eternos. E se a palavra é de um Deus eterno, os princípios são eternos. Essa que é a questão. Então é isso que nós queremos fazer com o Salmo 133. Tá bom? Vamos lá? Acompanha comigo a leitura desse texto. O texto diz assim: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito comunique a Tua palavra. Que o Teu Espírito comunique as verdades eternas do Evangelho na vida de cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos durante esse mês, normalmente nós pregamos aqui por séries, e a série desse mês é essa que está aqui atrás de mim, esse é o banner oficial da série, a primeira igreja de Campo Grande, são 39 anos em movimento, através da cruz para a comunidade. Começando por baixo, porque através da cruz para a comunidade? Porque nós compreendemos que na cruz é que nós nascemos. Nós nascemos de novo a partir daquilo que o Senhor Jesus fez por nós naquele dia. Nós nascemos de novo o dia em que o Senhor Jesus se encarnou, a segunda pessoa da Trindade se encarnou, se fez homem para substituir a gente, porque o salário do pecado é a morte, e o que o Senhor Jesus na verdade fez foi se encarnar, porque Deus veio tomar o lugar do homem. Aquele que poderia nos culpar, aquele que poderia nos condenar, aquele que poderia ser contra nós. A Escritura diz que nós éramos inimigos de Deus. Deus mesmo que poderia nos culpar eternamente, derramar sobre nós a sua ira, resolveu tomar o nosso lugar. Por isso Ele obedeceu toda a lei e não pecou em nenhuma parte dela. E é por isso que o Senhor Jesus precisa ser Deus,
Alguns começam a falar assim, por que Jesus tinha que ser Deus? Jesus precisava ser Deus, porque se ele tivesse nascido de uma mulher, normalmente, de uma fecundação entre um homem e uma mulher, ele automaticamente herdaria o pecado de Adão, como eu e você herdamos. Por isso o Senhor Jesus precisa ser Deus. Se ele não é Deus, de nada vale o que ele falou. Se o Senhor Jesus não é Deus, ele não poderia ter morrido na cruz, porque ele seria e teria herdado o pecado de Adão como eu e você. Por isso o primeiro pressuposto é, o Senhor Jesus é Deus. E por ele ser Deus, conseguiu cumprir e se encarnar para substituir a nossa culpa. E como o salário do pecado é a morte, o Senhor Jesus obedece até a morte. E ele se entrega por nós. Ele entrega a sua vida, e é tão interessante isso, porque em João capítulo 10, ele mesmo diz, gente, olha só, ninguém toma a minha vida, eu mesmo dou, porque ele não tem pecado, ele entrega. Nós vivemos com a sombra da morte o tempo todo, nós vivemos com medo da morte o tempo todo, nós vivemos com ela batendo e assombrando a gente o tempo inteiro, porque aquilo que está além vida, às vezes assusta a gente. Mas o Senhor Jesus vem dizer, eu venci a morte. Eu venci a morte. Aí você diz assim, será que posso acreditar nisso? Claro. Pelo menos 500 pessoas viram ele subir aos céus. E 25 anos antes, depois dele subir aos céus, o Paulo escreve a escritura, escreve a carta aos Coríntios, dizendo, olha, alguns que os viram ainda estão vivos. Porque nós temos testemunhas históricas demais que viram o Senhor Jesus não só morrer, como ressuscitar. Porque na cruz fomos substituídos. Na cruz ele morreu a nossa morte, mas na cruz ele ressurgiu em nosso lugar. E a partir dali ele disse, eu volto. Mas quando ele sobe aos céus, nos comissiona. Ele nos dá um comissionamento. O Senhor Jesus coloca a igreja dele, o povo dele, como sendo um povo em missão. Coloca o povo dele como sendo um povo que, como nós estudamos aqui há 3 semanas, um povo que trabalha e briga pela paz da cidade. Um povo que luta para que o mundo seja um lugar melhor para se viver. Por quê? Porque nós vamos ganhar voto, porque a gente quer lugar, a gente quer dinheiro. Não, porque o Senhor Jesus é o Rei do universo. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Quando ele nos criou no Éden, ele disse para nós, dominem sobre a criação. E nos instituiu o trabalho exatamente para que a gente cuidasse do jardim e desenvolvesse toda a criação. É por isso que nós dizemos, somos o povo que nasceu na cruz. E somos o povo que cuida do lugar onde nós estamos. E é aí que nós temos tratado esse movimento da igreja, porque eu tenho feito essa pergunta para vocês. Se o Senhor Jesus nos plantou aqui há 39 anos, o que o Senhor Jesus queria de nós? O que o Senhor Jesus queria da primeira igreja quando nos colocou aqui? O que o Senhor Jesus queria quando ele, lá na década de 70, colocou alguns irmãos num barracão ali embaixo, perto da linha do trem, e esses irmãos começaram a se reunir, lá oravam e cantavam? O que o Senhor Jesus queria quando alguns irmãos, mesmo sem pastor, se reuniram, e ao se reunirem, olharam alguns terrenos e falaram, esse aqui é o lugar, e é onde nós estamos. O que o Senhor Jesus queria com isso? O que o Senhor Jesus queria quando esses irmãos começaram a fazer os primeiros mutirões para que esse templo começasse a se erguer? O que o Senhor Jesus queria? 39 anos depois, nós estamos aqui em 2016. E a pergunta que nós precisamos fazer é, o que o Senhor Jesus quer de nós ainda hoje? Quantos anos o Senhor Jesus dará a essa igreja? Quantos anos Ele quer? O que Ele quer de nós? A primeira coisa que Ele nos disse, através da sua palavra em Jeremias, é que Ele quer que a gente busque e lute pela prosperidade da cidade. Isso eu espero que tenha ficado bem claro para a cabeça de vocês e para a mente de vocês. O Senhor Jesus não quer mais uma igreja porque tem demais, mas o Senhor Jesus quer um povo engajado na cultura. O povo do Senhor Jesus quer um povo engajado na terra. Ele quer um povo que trabalhe para que esse lugar seja diferenciado. E eu trabalhei com vocês o que é Shalom. O Senhor Jesus quer que a gente lute pelo Shalom da cidade.
Ele quer que a gente busque justiça social, paz, igualdade. O Senhor Jesus quer que a felicidade do povo seja a nossa felicidade. É isso que Ele quer que a gente olhe o outro como sendo nosso semelhante. A cruz nos mostra isso. O Senhor Jesus quer que tenhamos famílias fortes. O Senhor Jesus quer que tenhamos casamentos para a glória de Deus, isso nós vimos. O Senhor Jesus quer que os nossos filhos sejam filhos não criados para abastecer o mercado de trabalho, mas o Senhor Jesus quer que criemos filhos para a glória de Deus. O Senhor Jesus quer que eduquemos crianças que vão continuar o legado do Evangelho. É isso que o Senhor Jesus quer dessa igreja. Semana passada, o Baiano veio aqui falando do endemoniado em Gerasa ou em Gadara, e ele disse que só o Evangelho pode transformar todas as coisas, e o movimento da igreja é ir de encontro ao mundo. E hoje, eu queria propor para vocês uma reflexão tanto quanto caseira, mas um movimento, acho que profundo das Escrituras. Há algo que alegra Deus nesse salmo. Há algo que alegra o Senhor nesse salmo. Se você observar, ele diz que é bom e agradável. Há algo que deixa o Senhor alegre. Há algo que deixa o coração do Senhor feliz. E ele diz o que é isso? É quando os irmãos estão em comunhão. É quando o povo de Deus está junto. Quando o povo de Deus está junto, o Senhor está feliz. O Senhor não só está feliz, mas você vai observar no verso 3, que há uma ação de Deus além da felicidade. Ele diz, enquanto o povo está junto, Deus não só se alegra, mas Deus abençoa. Só isso, meus irmãos, seria suficiente para eu dizer para vocês assim, é importante o povo de Deus estar junto, porque em primeiro lugar o Senhor se alegra. Se você fizer um paralelo bem simples com Jeremias, nas suas lamentações, você vai se lembrar que a alegria do Senhor é a nossa força. Pronto, o Senhor está alegre, o povo está fortalecido, ok. Irmãos, estejam juntos, podia acabar por aqui. Mas eu podia continuar dizendo para vocês assim, irmãos, além disso, quando o povo de Deus está junto, a bênção de Deus está no meio do povo. O Senhor está no meio de nós, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem olhado para a gente. Pronto, nós poderíamos ficar por aí. Mas eu acho que o centro não está aí, o centro está no verso 2, e é isso que eu queria que você olhasse. Primeiro ele vai dizer que essa comunhão, e aí comunhão, eu estava pregando ontem lá numa igreja lá na Serra, e aí olha um pouquinho para cá para eu poder te explicar isso. Tem um sociólogo da nossa geração, o Zygmunt Bauman, ele está bem famoso porque ele falou que tudo é líquido, né? E o Bauman é interessante, escrevendo Modernidade Líquida, ele diz o seguinte, comunidade é uma coisa que não existe mais na nossa geração. Comunidade. Não existe comunidade mais. Reparem que vocês são cada vez mais individualizados. Individualizados. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós estamos cada vez menos juntos. Há um movimento no século 21 de individualização do ser. Nós estamos juntos, normalmente, não de corpo presente. Nós estamos juntos ciberneticamente. Você que tem Facebook, por exemplo, você tem a comunidade dos caras que gostam de Ford 64. Melhor, você tem a comunidade dos caras que gostam daquele Fusquinha 66, verde. 1.300, alguns 1.500, que dizem que faz 18 por uma, nunca vi para quebrar igual aquilo, é terrível. Saia dessa comunidade em nome de Jesus. Senão vai quebrar até o seu computador, de tão ruim que era aquilo. Eu duvido quem tem comunidade daqueles Gol BX motor de geladeira, lembra disso? Não tem, mas a gente tem essas coisas, nós estamos ligados na nossa geração ciberneticamente. A gente não está ligado pessoalmente. Nós temos cada vez menos contato com as pessoas. Nós queremos cada vez mais ficarmos solitários. Eu entendo que a sua rotina diária é muito pesada.
Mas você cada vez mais chega em casa tão cansado que você só quer ficar sozinho. E essa é a interpretação que o Bauman dá para a nossa geração. Nós não temos comunidade. Vocês querem perceber, você que trabalha na educação há mais de 30 anos, lembra que no início da década de 80, vocês tinham sindicato, vocês iam fazer piquete na rua, o pau quebrava. Vai na reunião de sindicato hoje, mais esvaziada do que ela não existe. E não é só de professor, não. Não tem. E é isso que ele defende. Porque a gente não quer saber de interesses coletivos. Essa coletividade não é mais olhada. A gente gosta tão pouco de coletivo que vocês odeiam 509, 6 horas da manhã, ou não é verdade? Vocês odeiam a coletividade. A gente é assim. A nossa geração é uma geração que não quer ficar perto. Presta atenção, vocês que são pais jovens. O que mais que vocês querem? Vocês querem, quando dá sexta-feira à noite ou sábado, vocês querem ficar com seus filhos, com sua esposa e com ninguém mais. Às vezes você está tão cansado, que você quer que alguém pegue seus filhos em nome de Jesus para tomar conta deles no sábado à tarde. Para você poder descansar um pouco. É ou não é verdade? Os pais jovens, eu sou pai jovem, eu sei onde eu peco. Ouvi um glória a Deus aqui na frente agora. Porque a gente é a nossa geração. Nós somos cada vez menos dados à comunidade. Nós somos cada vez menos dados à vida comunitária. Nós queremos cada vez mais ficarmos sós. E como é que se dá as relações que temos com as pessoas? As relações que temos com as pessoas é mais ou menos assim. Você na década de 80, você fazia assim. Seu parente lá de Sooretama ligava para o seu vizinho, que botava o telefone dele na declaração do imposto de renda, porque era caríssimo aquele negócio. Aí ele ligava 3 horas da tarde para o seu vizinho e falava assim, pede ele para ir para sua casa daqui a 1 hora que eu vou aí atender, que eu vou ligar de novo. É ou não é? Tem quanto tempo vocês não escrevem uma carta? Isso não existe mais, né? Mas a gente, há 20, 30 anos, 20 não, 30 anos, a gente ia para a casa do vizinho atender telefone. Hoje, a minha filha de 5 anos, deixa eu melhorar, a minha filha de 7 anos, a minha mulher estava mexendo no WhatsApp, minha filha chegou e falou assim, mãe, não é assim que faz isso não. Você volta na outra tela, aperta esse botão que vai dar o que você quer. E se você quiser que eu mude a foto, eu mudo. A gente que... eu sou de uma época aqui em Campo Grande, eu não sou tão velho, embora os cabelos caiam. Eu sou de uma época aqui em Campo Grande, tem um grande amigo meu que está aqui hoje, grande CDP. Lembra da época CDP que a gente sentava ali e ficava vendo o tempo passar na esquina? A gente sentava e ficava vendo o povo passar às 5 horas da tarde, com 12 anos, 10 anos, 13, 14. Ali perto da quadra Grace, que a gente ficava sentado ali olhando a vida de todo mundo. Sabia o horário da turma que chegava do trabalho, quem saía. Os meninos, a gente que estudava de manhã, os meninos que estudavam à tarde, a gente ficava esperando eles chegarem para a gente bater pelada na quadra. Fala para um moleque hoje de 12 anos para ele jogar bola. Se não for no Play 4 ou no Xbox One, ele te dá uma surra. Porque cada vez menos a gente tem vida em comunidade. Eu não estou falando que a sociedade é melhor ou pior. Não é disso que eu estou falando, não estou sendo saudosista. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que existe uma mudança de paradigma no mundo. Queira você, queira não, aquilo que nós começamos a viver, que a gente chama de globalização, mudou o mundo. Mudou o mundo. Se é melhor ou se é pior, eu não vou julgar isso. Eu vivi numa época, eu nasci em 84, eu vivi uma época. Hoje, os moleques vivem outra época, os seus filhos vivem outra época, e os seus netos vivem outra época, seus bisnetos outra, mas o que é interessante, a maneira dos seres humanos se relacionar mudou. A maneira de concebermos comunidade mudou. E isso é essa lição que o Zygmunt Bauman traz para a gente. Agora, o que eu preciso observar é se esse paradigma de sociedade, o que eu tenho que analisar é se esse modelo de sociedade, ele vai de encontro ao que a Escritura diz ou não.
É isso que eu preciso olhar. O que eu preciso analisar é o que a sociedade promove como comunidade. É aquilo que o reino de Deus promove como comunidade? Nas palavras do Bauman, comunidade é aquilo que vai te dar, número 1, segurança. E comunidade é aquilo que vai te dar conforto. Aí eu começo a pensar assim, comunidade é o que vai me dar conforto e segurança. Aí eu venho para a igreja. Conforto você não vai ter, não. Segurança muito menos. Aí eu começo a pensar, se talvez eu não preciso pegar esse modelo que a gente está enxergando e vai tentar, e precisa reanalisar ele. Por quê? Feita essa introdução, dá uma olhada para o texto. Número 1, ele diz que essa comunhão que Deus abençoa e se alegra, tem alguma coisa que acontece aqui no verso 2, porque ele diz, a comunhão, o viver unidos, no verso 2, olha para sua Bíblia, agora não precisa olhar para mim não. Ele vai dizer em primeiro lugar que é como óleo precioso sobre a cabeça, essa é uma figura. Mas ele está sobre a cabeça de alguém, que é o Arão, e desce pela barba do Arão. Então a gente precisa entender quem é esse Arão aqui. Quem é esse cara? De onde ele apareceu? Não é o William Arão, mas quem é esse cara? Quem é esse que aparece aqui? Não é não. Fica tranquilo. Quem é ele? Mas além disso, parece que tem um óleo que desce sobre a cabeça, sobre a barba e sobre as vestes. Parece também que é como um orvalho, uma chuva que vem do Hermon e que vai descendo sobre os montes. São essas figuras que a gente precisa entender para talvez analisarmos a nossa geração e tentarmos contrastar isso. E tentarmos contrastar isso. Vamos dar uma olhada? Primeiro, a união aqui é comparada como um óleo que desce sobre o Arão. Número 1, quem é esse Arão? Arão é o sacerdote. Arão é o sacerdote. E quem é o sacerdote? Sacerdote é o cara que representa o homem diante de Deus na cultura hebraica. Sacerdote é o cara que levava as orações, sacerdote é o cara que levava os sacrifícios, sacerdote é o cara que levava o incenso, é quem cuidava do culto, sacerdote era aquele que apresentava o homem diante de Deus. Todas as religiosidades da terra existem esse sistema de que existe um ser superior e o homem está separado dele. Precisamos fazer alguma coisa para chegar a esse Deus superior. O sacerdote seria o cara que fazia essa ligação. Em todas as religiosidades humanas existe essa figura. Um sacerdote que leva o povo diante de Deus. Na cultura dos hebreus, ele é instituído por Moisés como sendo o primeiro sacerdote, aquele que vai oficiar diante de Deus. Ele é tirado do meio do povo, colocado na frente do povo, e ele vai levando o povo até Deus. Esse é o sacerdote, esse é Arão. E é engraçado é que em cima da cabeça de Arão desce algo que o texto do cântico está dizendo que é um óleo precioso. Porque esse sacerdote era tirado do meio do povo, colocado na frente do templo e na frente do povo e entre o templo, ou seja, entre o povo e Deus. Ele era o representante do povo diante de Deus. Ele era lavado, ele era completamente trocado as suas vestes. Ele tinha novas vestes, era lavado, purificado. E ele era purificado e sobre ele a sua unção, o que dizia que ele era capacitado e que o Espírito estava sobre ele, era o óleo que jogava sobre a sua cabeça. Ou seja, quem é Arão? Arão é o representante de Deus, do homem diante de Deus. Arão é o cara que é ungido pelo Espírito Santo. Ele tem o poder de Deus. Essa figura fica extremamente clara aqui, quando simplesmente descortinamos o Novo Testamento. Porque Hebreus capítulo 7 vai nos dizer que Jesus é o sacerdote eterno. Jesus é aquele que saiu do meio do povo para ser nosso representante diante de Deus. E quando ele foi ungido,
quando do seu batismo o Senhor Jesus é lavado, e não é nenhum óleo que cai sobre a cabeça dele, mas o próprio Espírito Santo. Porque quem é o nosso representante diante de Deus? O Senhor Jesus, a segunda pessoa da Trindade. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso que o Senhor se alegra do fato de vocês estarem aqui como povo dele. O Senhor abençoa essa união, em primeiro lugar, porque ela é em volta de Cristo e ela é garantida pelo Espírito Santo. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que, irmãos, há 2000 anos nós pregamos e proclamamos o Evangelho do Senhor Jesus. E sabe o que eu acho mais interessante? A fé cristã nunca recrudesceu, ela nunca foi para trás, ela nunca caminhou para trás, pelo contrário. Quando resolveram perseguir os cristãos no primeiro e no segundo século, a igreja crescia e crescia de tantas maneiras, a ponto de, na metade do segundo século, o Império Romano está completamente pacificado por causa da mensagem do Evangelho. A ponto de, a história da igreja vai nos dar conta de que no terceiro século, a África começa a enfrentar um tempo de paz e um tempo de prosperidade tão grande, porque a igreja africana, principalmente da África branca, começa a crescer demais, porque o Evangelho chegou lá. E aqui eu faço uma distinção. Não quer dizer, porque o Baiano falou muito sabiamente, citando Tim Keller semana passada, irmãos, não é a igreja chegar que muda o lugar, prestem atenção nisso. O que precisa chegar para mudar o lugar é o Evangelho. Porque às vezes a igreja chega em determinados lugares, mas o Evangelho não chega. Às vezes chegam superestruturas, às vezes chegam cargos, às vezes chegam todo o aparato religioso que nós soubemos criar, mas não chega a mensagem da cruz. Quando é que o Senhor Deus está alegre? O Senhor Deus está alegre quando o povo se junta em volta de Cristo Jesus, e o que une a gente é o Espírito Santo. Quando isso acontece, quando nós temos a certeza de que somos a comunidade de Deus, e estamos reunidos simplesmente não porque eu vim te ver, não porque eu vim te encontrar, não porque você é legal, não porque eu estava com saudade de você, mas quando deu 6 horas da tarde, eu comecei a tomar banho e falei, eu vou me juntar aos meus irmãos, porque hoje é dia de adorar o Senhor, aquele que morreu e ressuscitou no meu lugar. Quem está impelindo você e trazendo você para cá é o Espírito Santo. Aí o Senhor se alegra. Aí quando viemos para cá, eu não estou preocupado se você está com a roupa bonita ou não. Eu não estou preocupado se você passou gel no cabelo e se você comprou perfume na esquina ou não. Eu não quero saber disso. Porque eu vim para cá me juntar a você como mais um que compreendeu o que o Senhor Jesus fez na cruz. Que compreendeu que Ele formou um povo. Que compreendeu que Ele formou uma nação santa. Sacerdócio real. Povo de propriedade exclusiva dEle. Arão e a unção significam o povo da cruz de Cristo, o povo que entendeu quem Jesus Cristo é, que é unido porque o Espírito Santo te entendeu, te fez entender. Essa que é a união que nós temos. O que precisa te motivar, porque alguns de vocês que estão aqui, estão afastados da igreja já tem tanto tempo. Sabe por quê? Porque o que faltou para você foi entender que a alegria do Senhor e o que fortalece a gente é quando entendemos que nós estamos juntos, não é por causa do pastor. Antes de mim aqui já houve um monte, depois de mim, com a graça de Deus, se eu morrer, ficar aqui o resto da minha vida, o dia que eu for dessa para uma melhor, vai aparecer mais um monte. Você não está aqui por causa de presbítero nenhum, que nenhum presbítero salva. Você não está aqui porque o diácono é bonito ou feio, ou se ele te deu uma risada ou não, se ele abraçou você ou não. Você não está aqui porque o irmão um dia olhou para você com a cara mais feinha ou não. Você veio aqui porque o Senhor Deus nos quer juntos para celebrar a vitória do Cordeiro. Quem entendeu isso, e só quem entendeu isso, é que sente falta de andar junto. Eu não estou falando de religiosidade, mas eu estou falando de sentir falta de estar junto com os filhos de Deus, de estar junto porque o Espírito Santo está dentro de você, dizendo, vamos cara, vamos,
E quando vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureçam o coração de vocês como Massá e Meribá. Não endureçam o coração de vocês. Você que está afastado há 500 anos, volta, cara. Ele morreu por você para isso. Para a gente estar junto. Para a gente estar celebrando o Senhor junto. Volta. Se você não entendeu ainda e falou, peraí, cara, esse negócio de Jesus, isso ainda não entra na minha cabeça. Meu telefone está no boletim, me liga. Se eu não puder, vou mandar alguém. O que não pode é você ficar aqui 10, 20, 39 anos e ainda não entender o que o Senhor Jesus fez na cruz. O que não pode é a gente servir a Deus pela motivação errada. O que não pode somos nós adorarmos a Deus pela motivação errada. A motivação de nós estarmos aqui é o Cordeiro. A motivação de nós estarmos aqui é porque Ele vai voltar. É isso. Essa é a nossa motivação. 2, dá uma olhada quando ele vai dizer assim. Esse óleo, gente, a cabeça é a unção. Agora esse óleo desce para a barba e para a gola das suas vestes. Se a cabeça é a unção, que é o Espírito, que é quem nos une, isso é 1 Coríntios 12, 13. O Senhor se alegra ainda. Barba na cultura hebraica é sinônimo de respeito. Barba na cultura hebraica, naquele contexto, é sinal de força e honra. Isso é barba na cultura hebraica. Sinal de força, sinal de honra, sinal de respeito. Por isso esse óleo cai sobre a barba, sobre o sinal de força da união do povo. Mas esse óleo cai sobre as vestes. E eu acho que isso é interessante, eu podia falar muita coisa sobre as vestes, mas vou falar uma só. Sobre o peitoral do sacerdote, tinham 12 pedras. Várias pedras diferentes. Cada uma dessas pedras era uma das 12 tribos de Israel. O Senhor se alegra, eu falei isso aqui há alguns anos. O Senhor se alegra e abençoa o seu povo, porque essas 12 tribos não mais nos importa. Deus não tem aliança com Israel. Deus tem aliança com a sua igreja. Nós, gentios, judeus e gentios, povo. A força do povo é maior quando nós estamos juntos. A força do povo de Deus é muito maior quando nós estamos juntos. Uma das táticas, por exemplo, de algumas utopias do século retrasado e passado é sempre essa: dividir para conquistar. Isso é uma tática de guerra. Dividir para conquistar. O que o Senhor está dizendo? Juntos, vocês são cada vez mais fortes. Quer ver? Lembra quando alguém da sua família ficou doente a última vez? E você tinha que estar sozinho? Era ruim, né? Lembra às vezes quando você, por alguma razão, deixou de vir à igreja por 1 mês, 2 meses, e depois, aquela coisa de ninguém ligou para você. Lembra como foi ruim? Como não foi legal? Embora eu não defenda o mimimi, acho que a gente tem mimimi demais na nossa geração. Mas eu achei bonito. Ontem nasceu a filhinha Clarice, filha do Cláudio, filha da Cláudia e do Marcelo. Eu achei bonito. Liguei para o Marcelo para parabenizá-lo, depois vocês podem ligar. Cláudia está bem. Mas eu achei muito legal ele falar assim. Eu falei, Marcelo, está tudo bem? Está tudo bem. Você está precisando de alguma coisa? Ele falou bem assim, não, pastor, o pessoal da igreja já resolveu. E nessa hora, o Cláudio estava indo levar a sogra dele lá para poder ficar com a Cláudia. Eu falei, cara, só na igreja tem isso. Você não vê isso por aí, não. Você não vê isso, não. Eu vou falar de exemplos aqui da gente. E ele falou, pastor, será que vai ter mais pessoas no meio da semana que podem ficar com ela para mim? Eu falei, claro que pode. Por que eu tenho essa certeza?
A Lioceia está internada, já tem quanto tempo, Wesley? Umas 2, 3 semanas? 21 dias. Toda vez que eu vou lá, eu vejo alguém diferente, cara, tomando conta dela. Toda vez que eu vou lá, eu vejo a Marta, já vi a Paula, Dona Shirley que está ali, e tantos outros. Porque só na igreja a gente vê essas coisas. Juntos nós somos mais fortes. Eu olhei o Cláudio ali, e todas as vezes que eu fui na casa do Cláudio visitar a Lúcia, sempre eu dava uma olhada e sempre tinha lá talvez a Regina, a Simone, sempre estavam lá, né, Cláudio? Eu era seminarista em Minas Gerais, eu e a Aline, Elis parecendo um pacotinho de arroz, só nós, 500 quilômetros daqui, sem família. Todas as vezes que a gente precisava, os irmãos da igreja estavam na minha casa. Todas as vezes. Impressionante. Em momentos de luto, o que nós vemos na igreja é uma coisa absurda. Vocês já repararam como é que vocês são, por exemplo, aqui na nossa comunidade? Nós estamos fazendo 39 anos, é por isso que eu estou falando isso. Lembra que eu mostrei para vocês o que, pela graça de Deus, conseguimos fazer com a casa da Lorena? A gente simplesmente se juntou e conseguimos reformar a casa da menina todinha. Porque junto a gente é muito mais forte, gente. É isso que o Senhor Jesus fez. E a gente não está junto por um ideal, olha, uma utopia, nada disso. Nós estamos juntos por causa da cruz. É o Espírito que faz isso com a gente. É o Espírito de Deus. Porque juntos nós somos muito mais fortes. São 39 anos vivendo assim, vamos viver o resto da existência dessa igreja desse jeito. Porque juntos somos muito mais fortes. Se você veio aqui hoje e você continua andando desgarrado, em nome de Jesus, essa é a comunidade da cruz de Cristo. Você não precisa andar só. Eu tenho falado isso sempre. Você só anda só porque quer. Você só anda sozinho e desamparado porque quer. Aí você diz assim, pastor, mas a igreja falha, então vamos melhorar. Não, mas a igreja falhou, irmão, vamos fazer daqui para frente? Mas eu me desiludi lá atrás. Se você se desiludiu lá atrás, ok. Nós vamos te pedir perdão e vamos continuar a partir de agora. Mas juntos nós somos mais fortes. É isso que eu quero dizer para você. O problema é que na nossa geração, inventaram esse caô de que você pode ser crente dentro de casa sozinho. Mentira! A Escritura não te autoriza isso. Mentira! Você não é crente sozinho. Ele morreu e formou um corpo. Você não é sozinho. E não deve ficar sozinho. Ele não tem bandeira de igreja, isso ele não tem. Isso é verdade. Mas que ele tem um povo, ele tem um povo. Você não precisa andar só. Se você está desgarrado, em nome de Jesus, e a turma daqui sabe, eu nunca faço proselitismo dizendo, vem para cá, queremos você. Vou parar com esse negócio. Se você quiser vir para cá, que bacana, que legal, glória a Deus por isso. Mas que aonde você estiver, você sirva o Senhor. Nós não vamos conseguir resolver o problema do mundo e a nossa igreja não é a única dessa terra e a mais certa de todas. Ele morreu por um povo. E é por isso que eu digo, se você anda só, em nome de Jesus, não faz isso. Juntos nós somos cada vez mais fortes. Termino agora, quando eu digo para vocês, quando ele diz assim, olha só, é como o orvalho do irmão, que desce sobre os montes de Sião. Imagina o irmão, um monte muito alto, muito alto, muito alto, muito alto, muito alto. Um monte que se sobrepõe aos demais. Imagina que ele é tão alto que lá no alto tem muita neve. Ele é extremamente alto. Neve. Aqui embaixo, deserto. Extremamente deserto. A questão é que quando o inverno começa a ir embora, a primavera começa a chegar. E quando a primavera começa a chegar, o sol começa a ficar um pouco mais forte. E aquela neve em cima do monte começa a derreter. Quando ela começa a derreter, ela começa a ir lavando todo aquele deserto que antes estava aqui embaixo. Ela começa a ir lavando tudo. O lugar em que uma hora era um deserto, agora, no verão, virou um lugar extremamente propício para a gente plantar e para a gente colher.
Deus diz que a união do povo dele é essa figura que traz nesse laço aqui extrema prosperidade. Extrema prosperidade. Um lugar que era um deserto passou a ter um manancial de água. O Hermon, com as suas águas congeladas, vem lavando o deserto e ele passa a ser um lugar bom para o plantio. O que isso significa para nós? Significa que, enquanto estamos juntos, o povo prospera. Problema, quando eu uso a palavra prosperidade, por causa dos filhos do inferno que estão aí falando um monte de asneira de prosperidade, e por conta da nossa sociedade que só pensa em dinheiro, quando eu falo em prosperidade, você logo liga isso à sua conta bancária. E quando eu falei em prosperidade, você falou bem assim, putz, esse pastor estava indo tão bem, ele já veio falar de prosperidade. Está errado. O texto não fala de dinheiro. E prosperidade bíblica necessariamente não é dinheiro. Eu vou te elencar 5 coisas aqui, rapidinho. Sabe o que é prosperidade para o povo de Deus? Em primeiro lugar, pastoreio mútuo. Quando a gente cuida uns dos outros. Quando a gente se preocupa uns com os outros. Quando a gente ora uns pelos outros. Quando a gente compreende quem os outros são e como eles precisam de nós. Pastoreio mútuo significa que eu sou sacerdote do Deus Altíssimo, assim como você. Porque Ele ungiu a cada um de nós para que a gente pudesse cuidar uns dos outros, orar uns pelos outros, abrir a porta das nossas casas, para que a gente pudesse receber uns aos outros. Porque quando você está bem, eu estou bem. Quando você não está bem, eu não estou bem. Prosperidade para o povo de Deus é quando nós juntos celebramos o Senhor em adoração e juntos podemos adorar o seu nome. O povo de Deus é próspero assim. Prosperidade para o povo de Deus é isso aqui, ó. E nós fomos na maternidade ontem entregar umas bíblias. Aqui é a maternidade. A gente estava num grupo pequenininho e eu achei bacana que as mulheres começaram aí de quarto em quarto entregar as bíblias para as crianças que tinham acabado de nascer. E quando esse é o grupo das guerreiras e eu com elas, né? Agora, irmãs, vocês são 10. Vocês olharam para mim e falaram assim, não, pastor, você só precisa fazer 2 coisas, pregar e cantar. O resto... Graças a Deus, hein? Glória a Deus por isso. Então tá bom. E cantamos. E o pessoal começou a aparecer, porque elas foram chamando. E foi tão legal, porque assim... Uma das irmãs falou assim, nossa, que coisa maravilhosa. Isso aqui é prosperidade, gente. A gente tem para abençoar. A gente tem para dar. A gente pôde ir lá e esse pessoal estava lá, tinha até presidiário aí, presidiária. E a gente pôde ir lá, abençoar essa gente, orar por eles. É isso que o povo de Deus faz quando está junto. É isso. A gente cantou 4, 5 músicas, eu falei 3, 4 minutos, distribuímos as Bíblias, e como esse povo agradeceu a gente. Isso é prosperidade. A gente tem para poder abençoar. A gente tem para poder dar. Cara, isso é um reino de Deus. Só a comunidade faz isso. Só a vida em comunhão faz isso. Eu sinceramente digo como pastor de vocês, eu não quero perder tempo mais aqui nessa igreja com pouca coisa. Com discussão boba. Não que eu tenha perdido. Com organogramas que tem que estar lá na CST ou na Vale. Mas eu quero gastar toda a minha força e a minha juventude, tudo aquilo que Deus tem dado, para que juntos, gente, a gente trabalhe para o reino de Deus. Para que juntos a gente possa glorificar o nome do Senhor. Porque juntos a gente é muito mais forte, juntos a gente pode abençoar essas pessoas, juntos a gente pode abençoar uns aos outros, juntos a gente pode caminhar mais. Foram 39 anos assim,
E com a graça de Deus, nós teremos mais 39, 49, 59 para a honra e glória do nosso Senhor. Como é bom a gente estar junto. Se você hoje está desgarrado, se você hoje está desviado, se você hoje ainda não entendeu a mensagem da cruz, deixa eu falar para você uma coisa. Tem um mundo de conhecimento do Senhor para você. Aquilo que Jesus fez é muito maior e nos une. Deus abençoe a sua vida.